Deus para o nosso coração está baseada na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Eu encontro pessoas evangélicas, evangélicos, pessoas que se dizem ex-evangélicos, ex-crentes e cristãos que usam o nome do evangélico, que ao conversar com elas eu percebo que elas não conhecem o evangelho. Não são poucas pessoas que eu já encontrei em igrejas evangélicas que nada sabem sobre o evangelho. Eu queria perguntar para você nessa manhã, você conhece o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Você tem certeza que você sabe? Ou talvez você aprendeu o evangelho, entre aspas, deturpado, pervertido, falsificado? Eu vejo muita coisa falsificada, deturpada, pervertida com o nome do evangelho. E isso não é de hoje. Desde os tempos do apóstolo Paulo, já tinha gente deturpando o evangelho, a boa nova de salvação. Nessa manhã eu quero mostrar para você o falso evangelho, aí entre aspas, o falso e o verdadeiro. E eu quero que você observe, faça um contraste, perceba se de fato você já experimentou o evangelho real na sua vida, o verdadeiro, o único, porque o restante é falsificado, como diz na gíria, é paraguaio, é o evangelho pervertido, falso, é fake. Quem sabe você que está me ouvindo nessa manhã, e quem sabe você até saiu da igreja, como eu já vi muitos que, agora eu não creio mais, agora eu não sirvo mais, porque você não conheceu o verdadeiro. Talvez você conheceu o falso, talvez enganaram você, mentiram, deturparam, e você abandonou porque você não conheceu o legítimo, o puro evangelho da graça de Deus. Observe que o apóstolo Paulo pregou o evangelho na Galácia e plantou a igreja. E depois de algum tempo chegaram outras pessoas lá, outros pregadores, ensinando um negócio diferente do que o apóstolo Paulo pregou. Ensinando algo falando assim, não, agora vocês têm que seguir as regras, as leis do Antigo Testamento, você tem que circuncidar, vocês têm que deixar de comer isso, comer aquilo, vocês têm que guardar sábado, vocês têm que guardar as regras. E eles começaram a ensinar outra coisa. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta que ele está furioso. Imagine o apóstolo Paulo furioso, irado, com aquilo que ele está vendo acontecer naquela igreja. Então veja o que ele diz aqui, preste atenção. Capítulo 1, versículo 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquilo que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema seja amaldiçoado. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo está dizendo, olha, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. O falso evangelho, o evangelho pervertido, o fake, o pirata, o evangelho pirata,
é aquele que é centralizado no ser humano, no homem, no orgulho da carne. O evangelho fake é aquele que coloca toda a responsabilidade da salvação no trabalho do homem, no esforço do homem, no desempenho do homem, na sua justiça própria, nas suas boas obras. É tudo que depende daquilo que o homem faz. O evangelho fake, a salvação se baseia na obra humana. Sou eu que conquisto, sou eu que compro, sou eu que mereço, sou eu que barganho, sou eu que me esforço, sou eu que adquiro crédito com Deus. Esse evangelho é baseado no esforço. O homem tentando conquistar a salvação baseado na sua capacidade, no seu mérito, na sua religião, nas suas boas obras, na sua penitência, no seu esforço, no seu desempenho. É o homem que está no centro. E esse evangelho aí coloca tudo no orgulho humano. Eu vou conquistar, eu vou fazer por merecer. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha, ninguém pode merecer a salvação, ninguém conquista a salvação, ninguém compra a salvação, porque nós estamos debaixo do pecado. Ninguém consegue. A salvação é por graça de Deus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Ninguém pode pagar o preço da salvação, porque é um preço incalculável. Ninguém pode fazer por merecer, porque é de graça, e graça é favor imerecido. É Deus que concede favor, bênção, salvação aos seres humanos. O evangelho não é o que o homem faz, o evangelho é o que Cristo fez. O evangelho é centralizado em Cristo. Foi Cristo que veio a essa terra. Foi Cristo que não teve pecado. O único justo, o único santo, o único homem que teve crédito diante de Deus foi Jesus Cristo. Ele é o centro, ele é o herói. É tudo baseado na obra de Cristo. Ele desceu, ele, o justo, levou os nossos pecados, a nossa condenação, ele pagou o preço, ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Olha, os seus pecados, os meus pecados são uma grande dívida, impagável, incalculável, é uma dívida infinita. E diz a Bíblia que o justo pegou a sua dívida, a minha dívida, e pagou. Ele pagou a condenação, ele cumpriu a lei, ele cumpriu a justiça, ele levou o nosso castigo, ele levou a justiça de Deus nos seus ombros. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele levou a nossa condenação, ele levou e pagou a justiça de Deus. O evangelho não é centrado no que você faz, na sua religião, na sua boa obra, no seu nome, no seu mérito, porque você não tem, eu não tenho. Tudo é baseado no mérito de Cristo, na obra de Cristo, na justiça de Cristo, na salvação de Cristo. A Bíblia inteira aponta para ele. Então, o evangelho é eterno, é a boa nova da salvação, que Jesus levou os nossos pecados. Ninguém pode se orgulhar, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não vem de você nem de mim, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, ninguém pode se orgulhar, ninguém pode bater no peito e dizer eu conquistei, eu mereci, eu alcancei. Não, não, não. A graça é o favor, é o fluxo ininterrupto da bondade, da graça, da misericórdia de Deus sobre pecadores miseráveis, condenados. Ele levou o nosso pecado. Ele
o evangelho é centralizado em Cristo. Cristo é o fundamento, ele é o cabeça, ele é a essência. O evangelho é essa boa nova que Cristo morreu por você e por mim. O evangelho é isso, o evangelho é eterno. No Novo Testamento tem os evangelhos, são as biografias de Cristo, mas o evangelho é a mensagem eterna que Deus age para o nosso bem. Não é o homem que conquista, é Deus age. Veja o evangelho na criação do mundo. Primeiro Deus criou tudo e tudo era muito bom. A iniciativa de Deus, Deus cria, Deus abençoa, Deus sopra a sua imagem e depois ele manda a gente obedecer. É assim, no Êxodo, Deus liberta o povo da escravidão, Deus tira eles e depois Deus dá a lei. É assim, Deus nos tirou do pecado, Deus nos deu vida, nós estávamos mortos, Deus nos restaura, Deus nos perdoa, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos liberta. E aí a gente responde. Nunca começa em mim, nunca começa em você, começa no grande amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O falso evangelho é centralizado no homem, na moral, na lei, nas regras. Essa é a segunda característica. O falso evangelho escraviza. Pessoas que ouvem o falso evangelho ficam escravizadas em regras, regulamentos, moralismos, legalismos, proibições, restrições. As pessoas carregam um fardo pesado porque ela acha que ela tem que comprar, ela tem que conquistar méritos, créditos com Deus para pagar os seus débitos. Não. Jesus já pagou os meus débitos na cruz e todo o crédito de Jesus foi colocado em mim. Ele levou o meu pecado e deu a sua justiça e pela fé eu recebo. Mas o falso evangelho é cheio de não pode isso, não toque aquilo, não faça aquilo outro, isso é pecado. O falso evangelho é cheio de legalismos. O falso evangelho cria fariseus que são orgulhosos, soberbos, presunçosos, que acham que são melhores do que os outros, porque a minha igreja, a minha religião é melhor do que isso. Coloca as pessoas orgulhosas, empavonadas como pavões farisaicos, soberbos, presunçosos, que apontam o dedo para os outros e que acusam os outros. Isso é o que a religião faz, isso é que o evangelho fake faz, isso é que o evangelho falso faz. Cria seres mesquinhos, falsos, hipócritas, como o fariseu que vai orar e diz: graças te dou, Senhor, como que eu não sou igual a essa gentalha. Eu não sou como esses demais homens, mas por dentro ele está cheio de hipocrisia, de mesquinhez, de mentira, ele está cheio de falsidade, ele está cheio de egoísmo. É isso que o falso evangelho faz, ele deixa as pessoas escravizadas, infelizes. Você conhece algum religioso infeliz que gosta de azucrinar a vida de todo mundo? Ele só sabe apontar o dedo e acusar. Você sabe que a palavra Satanás quer dizer acusador? Pessoas que ficam acusando o pecado dos outros são parceiros do diabo, que só sabe apontar o pecado, apontar pecado. Há pastores assim, há pregadores assim do falso evangelho, que só semeia culpa, que só coloca culpa e medo sobre as pessoas, que escravizam, infantilizam, deixa as pessoas com peso no ombro, na cabeça, que tudo é pecado, que restringe, que não tem beleza, que não tem leveza, que não tem liberdade. Tudo a pessoa tem medo. Isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso não pode tocar, não pode provar, e coloca regras, restrições, legalismos e cria gente infeliz. Gente escravizada, acorrentada, atormentada. É por isso que na maioria de clínicas psiquiátricas, a maioria que está ali é tudo religioso.
Faz uma pesquisa e você vai encontrar as pessoas, porque esse falso evangelho deixa as pessoas neuróticas, paranoicas. Esse falso evangelho coloca um peso nas costas, como os fariseus do tempo de Jesus, coloca culpa nas pessoas, coloca medo, as pessoas ficam amedrontadas. Fizeram uma pesquisa uma vez entre crianças e descobriram que o maior medo das crianças era medo de Deus. Porque pais religiosos colocam medo nas crianças, medo de Deus. Olha, Deus está vendo, Deus vai castigar. Cuidado que Deus está vendo isso aí, Deus vai punir. E coloca um Deus punitivo, castigador, um Deus castrador que é contra tudo que é bom, que é belo e que é bonito. E as crianças ficam amedrontadas. Agora o Evangelho de Jesus, Jesus atraía crianças, rindo, brincando. Jesus abraçava crianças, Jesus era simpático, Jesus era feliz, Jesus era agradável, Jesus tinha alegria de viver. O Evangelho de Jesus liberta, o Evangelho de Jesus dá liberdade, o Evangelho de Jesus expande a consciência, o Evangelho de Jesus sacraliza e santifica tudo, o Evangelho de Jesus quebra as amarras dessa religião restritiva, punitiva, legalista, moraliza, porque o Evangelho de Jesus salva. Quem salva não é a sua moral, quem salva não é a sua lei, quem salva não é o código de doutrina da sua igreja. Isso tudo só gera neurose, porque a lei de Moisés foi dada para matar o pecador, para gerar consciência do culpado, para você correr para o Salvador, que é Jesus Cristo, porque o fim da lei é Cristo, a lei morreu. A lei morreu, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. A lei foi dada para nos levar até Jesus. Então, há religiões aí que tem códigos, condutas, não corta cabelo, não faz isso, não faz aquilo, não vai aquilo outro, não ouve música do mundo, não assiste filme, não passeia, não vai na praia que Deus criou. Ora, que leis restritivas, punitivas. Quando eu me converti, dizia assim, crente não pode ouvir música do mundo. Aí você ouviu uma música bonita, bela, poética, e você fala assim, não, essa música é do diabo. E como as pessoas dão para o diabo, que o diabo tem capacidade de fazer poesia, beleza, criar uma coisa bonita, bela. A palavra de Deus diz que todo dom perfeito e toda boa dádiva procede do Pai das luzes. É Deus que deu dom para os compositores, músicos, poetas, artistas comporem, pintarem, ensaiarem, fazerem filmes, roteiros bonitos, belos. Quem deu o dom foi Deus. Jesus diz que a chuva vem para justos e para ímpios, ou seja, a graça de Deus alcançou todo ser humano foi feito à imagem de Deus, então ele intui, ele percebe, mesmo que ele não seja salvo, mesmo que ele não tenha a graça salvífica especial, ele tem a graça geral, a graça comum, que faz com que pessoas, mesmo ateus, mesmo ímpios, eles consigam produzir coisas belas, coisas bonitas, coisas que edificam. Por quê? Porque vem do Pai, que dá boa dádiva, que liberta o ser humano dessa visão tapada, bloqueada, desse cerceamento, dessa vida dualista e dicotomizada, que separa pessoas, que segrega pessoas. O Evangelho liberta, o Evangelho é eterno, o Evangelho é maior do que essa bobagem religiosa, do que essa estupidez legalista, do que esse moralismo de pastores, padres e igrejas que escravizam pessoas e atormentam pessoas na culpa. O Evangelho veio libertar você. O Evangelho veio, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
veio expandir a sua consciência, e você crê no Deus maior, melhor, o Deus que é amor, que é graça, que é bondade. Mas o evangelho fake, falso, deforma pessoas. As piores pessoas são aquelas pessoas religiosas que usam o nome de Deus, mas por dentro são mesquinhas, hipócritas, fofoqueiras, briguentas. São pessoas que estão sempre com raiva, iradas, nervosas. Elas são contra tudo, contra todos. Elas não conseguem rir, não conseguem relaxar, não conseguem desfrutar a vida, porque elas estão sempre com medo. Porque a religião delas, a salvação delas baseia nelas, depende dela. Eu sou meu salvador, depende de mim. Então, quando eu estou triste, eu perdi a salvação. Quando eu estou alegre, eu ganhei. Não, o evangelho, a salvação, você só tem um salvador, que é Cristo, o Senhor. Foi Ele que morreu, foi Ele que ressuscitou, foi Ele que pagou os meus pecados, foi com o seu sangue que Ele escreveu o meu nome no livro da vida, e ninguém apaga, não depende de mim, depende do seu amor, da sua graça. É por isso que o evangelho, o fruto do evangelho é paz, é alegria e é amor. O cumprimento da lei é amor. Jesus veio morar em nós. Agora já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus. O amor de Cristo toma o nosso coração e nos dá um novo propósito, e nos dá paz. Paz com Deus, paz com todos os seres humanos, paz com todas as pessoas, paz com as criaturas, paz, paz, paz. O evangelho traz paz. Quem conhece o evangelho não vive atormentado. Quem conhece o evangelho não tem mais medo. Quem conhece o evangelho não vive mais preocupado com a salvação, porque a salvação é um presente da graça de Deus. O evangelho traz amor, traz alegria, traz salvação. O evangelho liberta. Você já foi liberto? O evangelho transforma pecadores em santos, gente feia, mesquinha, em gente bonita, gente triste em gente alegre, gente ansiosa em gente em paz. O evangelho embeleza a vida. O evangelho transforma o caráter. E o evangelho limpa os nossos olhos. E o evangelho põe amor verdadeiro, porque Deus é amor. Quem ama conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus. O evangelho traz alegria. Eu pergunto para você, você já conheceu o evangelho mesmo? Você já foi liberto dessa religiosidade hipócrita? Você que é crente, você sabe o que é paz? Você tem segurança da salvação? Você já foi livre do medo e da culpa? Você já experimentou o evangelho? Eu quero orar por você, para que hoje você experimente o poder da graça e do evangelho. Nosso Deus e nosso Pai, revela o teu evangelho, liberta as pessoas dessa religiosidade fake, desse farisaísmo hipócrita, dessa vida atormentada, desse peso da religião, desse medo da culpa. Oh, Jesus, revela o teu amor, revela a tua graça, manifesta o poder do evangelho que liberta, que salva, que cura, que perdoa, que redime, que traz saúde. O evangelho, Senhor, que tira o peso, tira o fardo, que traz saúde emocional, psíquica, espiritual, que traz alegria. O evangelho que dá paz, o evangelho da salvação. Que os irmãos e irmãs, que cada um nesta manhã, nesse dia, conheça o verdadeiro evangelho e sejam livres e sejam salvos em nome de Jesus. Amém e amém.